Sejam bem-vindos ao webinar de apresentação da nova solução da Primavera para a gestão e manutenção de ativos. O objetivo desta sessão é dar-vos a conhecer esta nova solução, que é uma evolução da anterior. É uma solução constituída por 4 grandes módulos, que permite a gestão das ocorrências, a gestão do inventário, o reporte de trabalho dos técnicos e a gestão da manutenção por parte dos gestores. Ela divide-se em 4 grandes áreas: o cadastro dos ativos, para que tenhamos uma visão real daquilo que são os ativos nas instalações dos próprios clientes. Tudo começa, obviamente, com a configuração e a definição da estrutura que vai receber quer as localizações, quer os equipamentos dos clientes, ou da instalação. A representação que aqui temos é de uma unidade industrial, que está dividida em 3 grandes áreas. Unidade industrial, que dentro tem uma nave, dentro das naves linhas, podendo ter associado às linhas, às naves e às unidades industriais equipamentos. É possível ainda definir outras estruturas, como armazém ou edifícios, por instalação. Só é possível definir uma única estrutura. No entanto, podemos ter uma unidade industrial, um edifício, parque de estacionamento, qualquer outro nível de estruturação que queiram colocar e que represente, no fundo, as localizações físicas das vossas instalações. Depois de feita esta estruturação, que é simples, basta criar um ramo ou atualizar um ramo. Eu, abaixo da linha, vou criar um novo subramo, que vou chamar sublinha. Que é do tipo localização, e ele automaticamente irá aparecer aqui na estrutura. É possível ainda atualizar um dos ramos que existe, e a partir daqui está feita a nossa nova estrutura. A partir daqui vamos poder adicionar os novos ativos. Portanto, aqui é importante referir que aqui é definida a estrutura, e na área já dos ativos é onde nós definimos exatamente o nome dos ativos que queremos adicionar. Ou seja, neste caso vamos lhe chamar linha 1 e colocar até, por exemplo, contadores de energia elétrica associadas às linhas. Associada às linhas é possível, neste caso, adicionar já os ativos propriamente ditos. Neste caso temos um carro de carga, peço desculpa, e um desenrolador. Esta representação arborescente tenta, no fundo, também, mais uma vez, aproximar os utilizadores à instalação real. Neste caso temos aqui a unidade industrial, que é composta por uma nave, que tem 2 linhas, e uma segunda nave, que tem as restantes linhas do complexo industrial. Neste caso, um complexo constituído por 5 linhas. Portanto, depois de definida a estrutura, unidade, nave, linha, aqui dizemos exatamente que naves é que temos, que linhas é que temos e que equipamentos é que temos associados a essas linhas. Depois, a nível ainda dos ativos, é importante referir que esta nova solução da Primavera, portanto, possibilita o cadastro de todos os ativos e o registro da sua indisponibilidade. Ou seja, esta é a ficha de ativo, uma ficha comum de ativos, que tem vários dados que podem ser registados, como marcas, modelos, famílias a que os ativos pertencem. Mas aqui um pormenor relativamente a uma evolução da solução anterior, que é quando é que se o equipamento está disponível, sim ou não, para trabalhar, e quando é que entrou ao serviço. A partir deste momento, sempre que existe uma anomalia
com este ativo, do tipo que obriga uma condição de funcionamento de paragem, vai ser criado um registro de disponibilidade automático até que seja feita uma ordem de trabalho que coloque novamente o ativo disponível, sendo contabilizado por ativo, quer equipamento, quer localização, todo o tempo de indisponibilidade. É importante ainda referir que, associado a um ativo, temos ainda a figura dos centros de trabalho. Os centros de trabalho permitem ter uma visão organizada, digamos, do fundo dos departamentos de manutenção que prestam serviços de manutenção, quer às localizações caracterizadas anteriormente, quer aos ativos anteriormente. E ainda o registro de todos os funcionários que compõem o próprio centro de trabalho. Temos ainda uma nova figura, que é a figura dos calendários e dos horários. É possível definir um calendário ao nível do ativo e um horário ao nível do ativo. O que é que isto quer dizer? Que podemos ter um horário de funcionamento do ativo, no fundo está muito ligado àquilo que é a sua capacidade produtiva, e um horário ligado à manutenção, que é quando vão ocorrer e quando vão ser realizadas as operações de manutenção dos equipamentos. E depois, a nível de planeamento das ações de manutenção, é possível, com esta conjugação destes dois horários, calendarizar ações de manutenção preventiva para fora do horário da produção. Existem também outros artefactos que vamos falar mais à frente para evitar o impacto das ações preventivas na produção da própria instalação. Portanto, depois de termos os nossos centros de trabalho devidamente identificados, com os locais e os ativos onde podemos prestar serviços, com a nossa equipa definida, é possível realizar operações de manutenção. Estas operações de manutenção dividem-se em duas grandes áreas, como é óbvio, as manutenções preventivas e as manutenções corretivas, sendo que as manutenções preventivas e as corretivas podem ser influenciadas por dois indicadores. Neste caso, a preventiva pode ser uma preventiva sistemática, ou seja, influenciada por aquilo que é a periodicidade do tempo, com planos de manutenção definidos no tempo, ou por um contador que esteja associado a um ativo, como vimos aqui inicialmente neste explorador. Neste caso, tínhamos um contador de energia elétrica, que pode influenciar a nossa manutenção preventiva, fazendo com que a manutenção ocorra de X em X tempo ou quando atingido um valor de um contador. Eu vou só aqui mostrar este exemplo deste contador. Portanto, é possível ir guardando todas as leituras ao longo do tempo e, no fundo, aqui a definição de um grupo de contador que depois permite-nos tirar indicadores, por exemplo, de gestão de consumos, quer de energia elétrica, quer de água, quer de gás ou de combustíveis, dependendo do tipo de ativo a que está associado. A nível dos controles de condição, nós podemos... o controle de condição, vou só aqui também exemplificar, vou criar um controle de condição. O controle de condição permite disputar manutenção corretiva de uma forma preditiva, ou seja, através de um conjunto de eventos que são definidos na configuração do controle de condição, é disputada uma incidência para a manutenção, que no fundo é o início do processo de manutenção corretiva. O que é que isto significa? Quando um determinado parâmetro excede um valor a partir de um número de ações que são definidas, ao fim de 4 vezes que o motor de um equipamento, por exemplo, sobreaqueça, pode disputar quer uma ação, quer um aviso para o departamento de manutenção. O objetivo é, obviamente, que antes de ocorrer a falha, o departamento de manutenção seja avisado do que está a acontecer. Depois, a nível dos ativos e a nível dos contadores, existe um conjunto de mapas onde é possível inserir históricos, substituir valores, etc., que podem ser feitos de forma manual ou por importação de fecheiro em Excel. Portanto, esta importação é feita contador a contador das várias leituras que vão ocorrendo ao longo do tempo.
Depois de caracterizados os nossos ativos, é possível, então, entrar naquilo que é a manutenção propriamente dita. Ou seja, todo o processo de manutenção tem como base planos de manutenção. Planos de manutenção que são constituídos por tarefas que são tipificadas de acordo com aquilo que são as necessidades do cliente e as suas políticas de manutenção. Ao nível de uma tarefa, podemos logo ir ao detalhe de que artigos, em termos genéricos, de que artigos vão ser consumidos na realização desta tarefa, que ferramentas necessitam de ser utilizadas, que mão de obra é necessária, que tipo de especialidades são necessárias para executar esta tarefa. E, após a configuração das tarefas, é possível configurar planos de manutenção, que são, no fundo, agregadores de tarefas de manutenção que vão ser realizadas. No fundo, é uma organização daquilo que o operador, que os técnicos têm que fazer no terreno, podendo até existirem precedências entre tarefas. No fundo, é quase como uma instrução de trabalho daquilo que é necessário fazer no terreno. Associado a um plano de manutenção, portanto, temos os vários tipos de planos de manutenção, de limpeza, lubrificação, outros tipos de atividades que queiram. É uma tabela configurável que pretende, no fundo, que a implementação seja possível associar aqui aquilo que são as políticas de manutenção dos clientes e as tipificações que o cliente já conhece. Mas o importante aqui também de referir é que, associado a cada plano de manutenção, é possível associar perigos que existam na atividade, portanto, ao executar aquela tarefa, e associados a perigos podem existir precauções e materiais que devem ser utilizados na realização desta manutenção. Depois é possível definir logo um plano de manutenção para um conjunto de ativos, ou para ativos de uma mesma função de localização ou de uma mesma marca, modelo, onde queiramos utilizar estes ativos, estes planos de manutenção, peço desculpa. A mesma coisa se aplica às famílias de ativos. É importante ainda referir, caso seja necessário anexar algum documento aos planos de manutenção, que é possível anexar informação que esteja no nosso computador, portanto, fazer no fundo um upload para algo que seja importante anexar, uma imagem ou um documento associado ao plano de manutenção. Depois de configurado o plano de manutenção, já agora podemos também adicionar artigos que vão ser utilizados, só a título de exemplo, para perceberem também, no fundo, um pouco da funcionalidade que a aplicação tem. Depois de definido o plano de manutenção, neste caso é preciso definir qual é o armazém onde vamos buscar o artigo a consumir, que deve estar previamente configurado, e vamos, portanto, atualizar este plano de manutenção. Okay? Depois, dos planos de manutenção, temos aquilo que são as manutenções preventivas. As manutenções preventivas, portanto, os planos de manutenção são a base das manutenções preventivas e das manutenções corretivas. As manutenções preventivas, no fundo, é calendarizar no tempo, no fundo, projetar no tempo aquilo que são os planos de manutenção. Eu estou aqui a ver um exemplo de um plano de manutenção, de uma manutenção preventiva que origina uma ordem de trabalho preventiva, está associado a uma rota de localizações, ou seja, caso seja uma mesma intervenção a executar repetitiva em várias localizações diferentes, por exemplo, uma limpeza que seja feita num conjunto de localizações ou uma lubrificação num conjunto de equipamentos, é possível criar ou uma rota de localizações ou uma rota de ativos e definir, no fundo, um planeamento das próprias operações com base num plano de manutenção construído anteriormente. E aqui há algumas características importantes. O horário e o calendário onde queremos que vá ocorrer esse agendamento, para que não colida com aquilo que é a produção. Depois, o nível de prioridade
que estas ordens que vão ser originadas através deste planeamento, o nível de prioridade para a realização dos serviços, é mais uma vez uma tabela configurável que permite a adequação ao cliente, e aqui a forma de agendamento é um pormenor importante, ou seja, as intervenções vão ocorrer com base na data de fecho da ocorrência anterior, numa data fixa definida no planeamento ou com base numa data de abertura da intervenção anterior. E depois é possível, obviamente, definir até quando é que vamos planear e os dias de projeção que queremos ter. É possível ainda, para facilitar a gestão administrativa da manutenção, através de uma configuração, o abrir OT automaticamente permite que no dia em que a intervenção esteja programada, seja logo aberta uma ordem de trabalho e colocada em curso para poder ser trabalhada, no fundo, pelos técnicos. Depois de definido, no fundo, estes primeiros critérios de planeamento, então vamos dizer exatamente o que é que vai ser feito. O que vai ser feito tem com base um plano de manutenção criado anteriormente e é definida uma periodicidade. A periodicidade pode ter vários componentes, pode ser com frequência mensal, diária ou semanal, sendo que, obviamente, uma frequência anual ocorre a cada 12 meses e a partir da base mensal conseguimos, no fundo, fazer aquilo que queremos. Podemos dizer que ocorre a cada dia fixo do mês, assim o queremos fazer. Se ocorre no primeiro, no segundo, no terceiro dia do mês, no caso tenhamos uma frequência mensal, se vai ocorrer diariamente e a que horas, se estivermos a falar de frequências diárias, e quando é que ela se inicia, se tem data de fim, se este plano de manutenção tem data de fim ou não, ou se é um plano de manutenção que ainda está a ser realizado em garantia e que só vai ocorrer durante os 12 primeiros meses, ou se tem, no fundo, um plano de manutenção a 5 anos e que vai terminar ao fim de uma data. Portanto, são todos estes parâmetros de configuração que permite, no fundo, projetar aquilo que são as nossas ações de manutenção preventiva ao longo do tempo. É ainda importante referir que todos, quer os planos de manutenção, quer as manutenções preventivas, têm status. Ou seja, estes status permitem saber, no fundo, ter aqui um workflow administrativo dentro das organizações para que os gestores possam ir preparando o seu trabalho e, a partir de estar tudo ok, possam aprovar estes planos, estas manutenções preventivas. Só após a aprovação é que os dados ficam disponíveis para serem trabalhados, ou seja, é que esse plano fica disponível para ser trabalhado. Existe também aqui uma questão importante, que são as versões nos planos. Os planos não são apagados, eles vigoram durante um certo período de tempo, até que sejam substituídos por uma nova versão. Todo o histórico das ações realizadas numa primeira versão ficam guardadas e, a partir daí, tudo pode, a partir do novo plano aprovado, todas essas ações já têm a ver com o novo plano. Ao nível da manutenção corretiva. A manutenção corretiva pode ter início de várias formas. Através do registro de uma ocorrência. Uma ocorrência, há pouco eu quando referi que este produto é constituído por 4 grandes módulos, que é a gestão das ocorrências, o inventário, a gestão e planeamento da manutenção e o reporte de trabalho. No fundo, estes módulos estão ligados a perfis do utilizador. Essa foi uma das preocupações na concepção deste produto, foi termos áreas reservadas a cada perfil do utilizador que vai interagir com a aplicação. E as ocorrências é algo que foi criado para que aqueles que são os clientes da manutenção, os utilizadores da exploração ou da produção, possam criar ocorrências que podem originar ou não ordens de trabalho. No fundo, é a forma de comunicar com o departamento de manutenção. E é simples, basta definir uma pequena descrição da ocorrência, depois
Por defeito, aparece logo qual é o utilizador que está a requisitar, o tipo de ocorrência, isto é tudo feito por parametrização, mas é possível, obviamente, o utilizador alterar e colocar que, por exemplo, o seu pedido é muito urgente. E aquilo que o utilizador tem que fazer, unicamente, é definir onde é que tem o problema. Se numa localização, se num equipamento. E pode colocar algumas observações para o departamento de manutenção. A partir do momento que seja criada esta ocorrência, é então, do lado da manutenção, fica o gestor da manutenção pode aprová-la e ao aprová-la pode definir logo se ela vai originar uma ordem de trabalho ou uma avaria, caso estivéssemos a referir de uma ocorrência a um ativo, e até selecionar logo qual é que é o plano de manutenção que vai ser utilizado para a execução desta intervenção. E a partir deste momento basta então aqui aprovar esta ocorrência que vai gerar uma ordem de trabalho que é constituída por este plano de manutenção. A partir do momento que está aprovada a ocorrência, é gerada então uma nova ordem de trabalho que teve com base, obviamente, a ocorrência anterior e que permite ser trabalhada aqui pela manutenção. Deixa eu aqui um pouco. E a partir deste momento podemos então começar a trabalhar na ordem de trabalho da forma que quisermos, colocando-a em curso. Neste caso temos que aprovar a ordem de trabalho e podemos depois automaticamente colocá-la em curso. A partir do momento que ela está em curso, pode ser atribuída a um técnico e esse técnico pode, obviamente, começar a realizar operações de manutenção. No fundo, para resumir um pouco aquilo que vimos até agora, portanto, temos primeiro o cadastro de todos os ativos, com a associação de contadores e de pontos de controle de condição, a base de todas as manutenções, que são as tarefas e os planos de manutenção, que depois podem ser programados, projetados no tempo, que originam manutenções preventivas. Essas manutenções preventivas originam ordens de trabalho, que é no fundo as tarefas que os técnicos realizam, e depois temos também a possibilidade de, ao nível da manutenção corretiva, criar ocorrências, gerar ordens de trabalho a partir daí, ou então, a partir de uma avaria no equipamento, gerar uma ordem de trabalho que no fundo corrija essa avaria. Só aqui. Esperar aqui um pouco para que volte a ter acesso. E, portanto, este, no fundo, são as formas que podemos explotar manutenções corretivas, ou a partir de ocorrências, ou a partir de avarias, ou pela própria iniciativa dos técnicos de manutenção, criar automaticamente uma ordem de trabalho. Portanto, existe aqui, dependente da forma como está organizada os clientes e os departamentos de manutenção, assim se pode configurar as manutenções preventivas. Eu vou voltar novamente às ordens de trabalho. E ao nível de uma ordem de trabalho é possível executar aqui um conjunto de ações importantes, como atribuir a ordem de trabalho a um técnico. Vamos então aqui atribuir a ordem de trabalho que colocámos anteriormente em curso. É possível também iniciar a execução online, no fundo, da ordem de trabalho. Estes navegadores são muito importantes porque permite contextualizar logo em que ordem de trabalho é que eu estou a trabalhar.
E aqui digo então a quem é que eu vou querer atribuir a ordem de trabalho. Portanto, aqui, depois de criada a ordem de trabalho e aprovada pelo gestor da manutenção, é necessário o gestor da manutenção indicar quem é que são os técnicos ou a especialidade que os técnicos têm que ter para realizar esta tarefa. E a partir do momento que é atribuída a ordem de trabalho, é possível executá-la ou reportar quer custos de mão de obra, quer despesas que sejam realizadas na execução da OT, como ajudas de custo, ou outros custos, como outros serviços contratados, ou consumos de materiais, que eu vou aqui exemplificar. Pronto. Vamos aqui, só a título de exemplo, portanto, referir qual é que é o plano, a tarefa que estou, a qual quero reportar, e dizer então qual é que é o artigo que eu vou consumir, que é um plano antistático, só a título de exemplo, consumir 7, e de que armazém é que vou consumir. A partir deste momento vou criar o consumo e basta, é simples, fazer todas estas operações. Ligadas à ordem de trabalho, através deste navegador, toda a informação no menu seguinte aparece devidamente contextualizada, pois também nestes painéis, no fundo, que vão percorrendo a aplicação ao longo do tempo, é possível associar outro tipo de informação. Só para, no fundo agora, nesta reta final da nossa apresentação, falar também da área de inventário, onde podem ser caracterizados todos os artigos que são consumidos pelo Departamento de Manutenção nas suas operações e que, obviamente, é possível fazer todo o movimento de inventário. Entradas de artigos, saídas de artigos de armazém ou transferências de artigos. Aqui também é importante referir que existem aqui alguns agilizadores que permitem, por configuração, automaticamente, quando é feito o consumo numa ordem de trabalho, ser feita automaticamente também a saída de estoque do armazém. É um processo que pode ser automático, pode ser semi-automático, tudo depende da forma como queremos parametrizar os nossos processos. Sendo esta nova solução da Primavera uma solução muito operacional, muito orientada àquilo que são os departamentos de manutenção das entidades que têm que se gerir os parques de ativos das suas empresas, também pretende ter uma componente de gestão, onde é possível a qualquer utilizador criar um dashboard. Este dashboard é configurado por os utilizadores, que pode partilhar para outros perfis. Eu tenho aqui este pequeno exemplo, onde tem no fundo os custos das ordens de trabalho, com os custos de mão de obra ou outros custos, despesas, artigos consumidos, com os respectivos totais e depois uma visualização gráfica. Só para darmos uma ideia da facilidade que é construir um dashboard, portanto basta clicar em dashboard e podemos então colocar um gráfico, pode ser um gráfico que esteja perfeitamente pré-parametrizado, definir a sua posição ou inserirmos uma lista que, depois definida também a sua posição, aparece no dashboard. Portanto, aqui há algumas facilidades de utilização. A nível de exploração de informação, é possível também ao nível de todas as listas que fomos vendo até aqui, sejam elas de ordens de trabalho, sejam elas de ativos, executar um conjunto de operações importantes, como o agrupar, neste caso eu tenho as minhas ordens de trabalho agrupadas por estado, mas posso agrupar, por exemplo, por estado e nível de prioridade, basta arrastar o campo. Se houver algum campo que eu não queira ver ou que eu queira ver e esteja disponível nas ordens de trabalho, é possível adicionar e retirar colunas, através da relação natural das próprias tabelas da solução, portanto, sem ter grandes conhecimentos ao nível daquilo que é os conhecimentos da própria base de dados. É possível criar
formatações para que seja mais fácil ver a informação que está disponível com a colocação de cores nas linhas ou em algum campo. Vamos só aqui adicionar nível de prioridade. Desculpa, aqui tipo igual a PR. E vamos dizer que aqui vermelho, vamos tentar pré-visualizar, e portanto todas as ordens de trabalho do tipo PR ficam vermelho. Portanto aqui é dar ao utilizador a possibilidade de fazer aquilo que quer. A partir do momento que é alterada uma lista, o utilizador pode guardar para si, portanto a partir da base das listas fornecidas pelo produto, guardar para si uma lista que dá o nome que o melhor identifique, e depois é possível ainda associar a lista que criou a uma área do menu, ou, muito importante, que ela fique disponível no dashboard como lista gráfico ou registro. Portanto, resumidamente, penso que passámos por todos os sítios importantes e mostrei-vos aqui todas as novas funcionalidades desta nova solução da Primavera. Vamos agora proceder a uma área de perguntas e respostas para que seja possível, no fundo, retirar as vossas dúvidas. Portanto, antes de mais, muito obrigado pela vossa presença e até qualquer dia.